Pessoal, boa noite. Como o professor Márcio já falou, né, eu me chamo Thales. Fazer uma breve apresentação, né, eu sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, no campus de Ouro Branco, próximo aqui de Belo Horizonte. Sou responsável pelas cadeiras de geotecnia, mecânica de solos 1, mecânica de solos 2, geologia de engenharia e as disciplinas optativas, barragens, obras de terra, enfim. Então eu estou dentro desse métier. Antes de entrar voltar para a academia, vamos dizer assim, né, eu também atuei no mercado durante um tempo e atualmente trabalho também como consultor. Sou engenheiro civil de formação, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Então eu vou dar continuidade, né, na aula do professor Márcio, e vocês observaram, né, e vão observar na minha apresentação, que a gente traz aí algumas nomenclaturas que têm às vezes o mesmo significado, só que com ponto de vista diferente. Ele traz o ponto de vista de um geólogo e eu trago o ponto de vista de um engenheiro civil. Isso é uma coisa muito interessante que o nosso curso traz para vocês, visto que o nosso corpo de profissionais é um corpo multidisciplinar e isso auxilia no aprendizado. Quando a gente fala de um tema, né, solos tropicais, e aí a gente vê que a gente tem uma literatura, às vezes, um pouco incipiente, do ponto de vista principalmente da mecânica que se deve aplicar, entender tanto a geologia, entender a mecânica e entender também, né, um pouco das ciências dos solos. São diferentes profissionais, diferentes, vamos dizer assim, disciplinas que estudam o solo tropical. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre solo tropical e eu senti essa dificuldade, principalmente, né, da falta de conhecimento, às vezes, da parte química, e que eu vou mostrar para vocês que, para a gente entender o comportamento mecânico, a gente não consegue fazer isso sem entender a química. E, às vezes, entender alguns fenômenos, eu também tive que começar a estudar um pouquinho lá das ciências dos solos, que geralmente é muito bem estudada, né, pelos engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, e tem uma visão e um entendimento muito mais amplo do que nós aqui da engenharia civil. Por quê? Porque, como a gente vai ver, né, grande parte do solo brasileiro é um solo formado em um ambiente tropical. E fazer agricultura nesse solo não é tão trivial como aquela que ocorre em climas temperados, visto que o nosso solo tropical tende, né, a ser mais ácido, e isso faz com que eles precisem estudar e necessita de ser investigado o solo para que ele possa, né, apresentar lá os nutrientes, os macronutrientes que os vegetais vão precisar para se desenvolver. E aí, muito dessa bagagem inicial, né, a gente troca a figurinha com eles. Então, primeiramente, por que falar de solos tropicais, né? O interesse desse tema, ele vem visto que a gente tem uma variada gama de obras geotécnicas no país que são executadas sobre os solos tropicais ou utiliza esse solo como material de construção, tá? E aí a gente verifica, né, e comprova vários erros de projeto, várias interpretações realizadas de maneira equivocadas sobre esse tipo de material. E isto vem muito do quê? Nossa formação quanto engenheiro muito é baseada na mecânica dos solos clássica. E a mecânica dos solos clássica, ela trata de um solo formado em um ambiente de clima temperado, saturado. E esse tipo de material, na maioria das vezes, é o que a gente não vai encontrar no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, no nosso clima, a gente vai encontrar, na maioria das vezes, isso não significa que é tudo, mas numa grande maioria das vezes, solos não saturados, solos formados em um ambiente tropical e que, portanto, é governado por vários outros elementos que os solos formados em ambiente de clima temperado não trazem. E aí, como o professor Márcio comentou no final da aula dele, né, o pessoal, assim, a ciência que avançou mais na parte geotécnica foi o pessoal, né, da engenharia rodoviária. Os professores Nogami e Willibor, né, foram os percussores de um sistema de classificação voltado para esse tipo de material. Porque eles observaram que, quando se aplica aquele sistema tradicional,
onde a gente classifica o solo utilizando limites de liquidez, né? Ou seja, a plasticidade do solo, limite de plasticidade, limite de liquidez. Então, usando lá o índice de plasticidade. E a granulometria, esses solos, muitas vezes, eram excluídos, colocados à parte como um solo de comportamento ruim. Só que, na verdade, outros estudos mais aprofundados verificaram que esse solo, pelo contrário, é extremamente bom. Ele tem um comportamento muito legal, desde que seja atendido a algumas regras. E aí, esses professores, então, desenvolveram uma metodologia de classificar esse solo, não baseado na granulometria e na plasticidade, mas no seu comportamento mecânico. E por quê? Como o professor Márcio falou anteriormente, né, esse solo que é formado geralmente na parte superior, né, pela agregação de caulinita, óxido de ferro e óxido de alumínio. Então você tem a formação de aglomerações fortemente cimentadas, que apesar dos grãos unitários ali serem argilosos, quando esses grãos estão unificados, eles tomam tamanhos que parecem muito com grãos de areia. Então, mecanicamente, muitas das vezes, esse solo, que granulometricamente é uma argila, o seu comportamento mecânico em campo vai ser como uma areia, porque essas aglomerações vão rolar umas sobre as outras quando ela é solicitada e isso vai trazer, né, um atrito. Então, esses solos são coesivos e também apresentam atrito. Então, nesse sentido, né, a literatura estuda esses solos para poder reduzir obra, para poder permitir a aplicação desse material em rodovia, em barragem, né? E aí isso é vantajoso desde que a gente conheça o material. Então, a gente observa, né, na tela que a faixa tropical aqui abrange diferentes países, né? Mas mais precisamente, quando a gente dá um zoom aqui no Brasil, a gente verifica que a maior parte, pelo menos em termos superficiais, não falando em termos volumétricos, mas em superfície, é formada por solos residuais de origem tropical. E muitas das vezes com um comportamento laterítico. E isso é importante falar. Nem todo solo formado em ambiente tropical vai apresentar um comportamento do solo laterítico, mas ele vai apresentar um comportamento do solo tropical que é diferente de um solo formado em ambiente de clima temperado. Então, se a gente tem uma grande quantidade de solo, se a gente verifica que o que a gente lê nos livros, que a gente aprende no livro, não vai aplicar 100% a esse material, então daí a necessidade da gente começar a explorar esse mundo dos solos tropicais. E aí vou fazer um resumo, né, basicamente, do que o professor Márcio falou, antes de entrar na mecânica aplicada propriamente dita, sobre algumas definições. Então, em tela, a gente verifica ali que, do ponto de vista geotécnico, os solos tropicais são solos que apresentam peculiaridades em termos de propriedades, de comportamento, né, em decorrência da atuação de processos geológicos e pedogênicos, típicos de regiões tropicais úmidas e quentes. Então, o que vai governar isso é o clima tropical, em ambiente intempérico, mais agressivo sobre rochas e solos. Portanto, os solos tropicais são aqueles que são formados geologicamente e pedologicamente em ambientes químicos e úmidos, em meio elevados a temperaturas elevadas e chuvas intensas. E, obviamente, vão possuir peculiaridades geotécnicas. Bom, então a gente verifica que esse processo ele depende de uma evolução geológica e de uma evolução pedológica. A evolução geológica, resumida do que o Márcio falou, está em tela. Então, a evolução geológica ela ocorre de maneira generalizada no mundo, né? O clima local ele vai ter influência em maior ou menor grau. E essa formação ela é marcada por transformações químicas e físicas das rochas. Então, a variação climática, né, vai dar origem a contrações e dilatações em função de que a gente vai ter um verão muito quente, mas ainda no período da noite, às vezes a temperatura vai reduzir e ainda tem oscilações, né, nas diferentes épocas do ano. Consequentemente, o material ele expande, contrai e isso leva ao material à fadiga. Com isso, surgem fissuras e trincas que vão ser aberturas para a entrada da água da chuva.
Então, esse processo vai fazendo com que o material seja cominuído, ou seja, vai reduzindo de tamanho, então a rocha vai se diminuindo e vai virando ali o solo. Então, à medida que a água penetra nesse material, começa a ocorrer diferentes reações químicas. E essa reação química, ela é muito, então, proeminente nesse solo de clima tropical, que é um pouco diferente de climas temperados, onde no clima temperado, o elemento principal é a parte de intemperismo físico. E no ponto de vista dos solos tropicais, o mais importante é as mudanças químicas. Então essa reação química transforma minerais primários, oriundos da rocha, em minerais secundários. Esses minerais secundários, né, vão dar origem à argila, geralmente são as cauliníticas, e junto com elas vão se formar ali óxido de ferro e óxido de alumínio, devido a esse intemperismo químico. Então esses novos materiais vão sendo transportados pela água, pelo vento, né? E aí você vai ter aí toda a evolução geológica, e como o Márcio muito bem colocou, isso não é no piscar de olhos, né? Não é piscar do dedo aqui. Não... Isso vai ocorrer em milhares de anos, às vezes em centenas de anos, né? E aí a gente vai ter a formação desse material. Do ponto de vista da pedologia, por trás desse material, nós temos então, da formação desse material, nós temos 5 fatores principais: o clima, a topografia, o material de origem, né, a matriz, e os organismos vivos e a idade desse material. Então o clima, em função das variações climáticas e a penetração da água, vai fazer com que sais solúveis do solo sejam lixiviados. E aí também ela vai hidratar o ferro e o alumínio, que são elementos que vão ficar na parte superior. Ela não vai ser lixiviada. A consequência disso é que esse ferro hidratado e esse alumínio hidratado vão se oxidar, né, e, consequentemente, são capazes de fazer cimentação. A topografia da região influencia em função de que a água da chuva ela vai penetrar mais ou menos, né? Uma região mais inclinada, a água vai escoar mais, numa região mais plana você vai ter mais infiltração. A rocha matriz está relacionado muito aos minerais que vão estar presentes nela, né? Então isso vai estar relacionado com a evolução do material em função de qual vai ser a resistência que essa rocha vai oferecer a todo esse processo intempérico. E aí os organismos vivos também, porque eles permitem a criação de vazios, né, e passagem de água e ar. E aí com a evolução desse material ao tempo, quanto mais exposto ele tiver, mais evoluído vai ser o perfil do solo. Então, dentro desse processo, pode o solo tropical sofrer o processo de laterização. Esse processo de laterização, então, ele trata-se, né, da evolução pedogênica, no sentido de que, quando a água da chuva ela conseguir adentrar no perfil do terreno, né, ela vai lixiviar sais solúveis, como potássio, sódio, nitrogênio. Então, esses elementos são levados para estratos mais profundos, até que esses materiais voltam a solubilizar. E ali eles vão se depositar. Na camada superior, o ferro e o alumínio presente, ao serem hidratados, né, eles vão se organizar junto com a argila mineral proeminente, que é a caulinita, e aí você então vai ter a prevalência na superfície de óxido de ferro e óxido de alumínio junto com a caulinita. Esses 3 materiais, vamos dizer assim, têm a capacidade de laterizar, ou seja, a palavra laterizar, né, vem do latim. Later significa tijolo, né, como se estivesse falando entijolamento, né? Então vai gerar uma forte cimentação, e essa cimentação desses pequenos elementos cauliníticos formam aglomerações de tamanho suficiente para que uma aglomeração solicitada em relação à outra seja capaz, por exemplo, de gerar atrito. E aí começa aí algumas coisas, né, que indagam. Às vezes um profissional vai fazer lá LL, vai apresentar alto índice de plasticidade, vai fazer a granulometria, material extremamente fino, uma argila. E aí o material está apresentando um valor de atrito no ensaio de cisalhamento ou então no ensaio trexial extremamente elevado.
Aí, na primeira pensamento dele, esse ensaio deve estar incoerente. Como que uma argila vai apresentar um ângulo de atrito? Mas isso vem porque nós fomos disciplinados nessa literatura clássica dos solos temperados. E nesse caso de solos temperados, isso é uma verdade. As argilas tendem a quase nem apresentar atrito, assim como as areias quase nem apresentam coesão. Que é muito diferente nos solos tropicais, principalmente aqueles laterizados. Tá? E esse óxido de ferro e esse óxido de alumínio, eles são fáceis de serem visualizados nas condições de campo, porque eles levam a uma cor mais avermelhada ou uma cor mais amarelada ou uma coisa entre elas, né? Então lá na classificação dos solos do IBGE, que é voltado mais para a agronomia, o pessoal vai denominar esse material como latossolo. E aí você tem o latossolo vermelho, latossolo vermelho e amarelo, né? E às vezes também você vai ter um material marrom, alaranjado, que vai estar relacionado a essa cor à intensidade do óxido presente. Eu não vou ficar fazendo a leitura, mas o que está escrito aí foi o que eu mencionei para vocês. Só vou adicionar o fato de que, desse processo de evolução da rocha ao solo, em um determinado momento, quando o solo da superfície ele vai se diminuindo, transformando em pequenas partículas, virando solo, né? Ali também surge a possibilidade de nascer vegetal e, consequentemente, ali vai ter uma carga de material orgânico. Então, a água mais matéria orgânica gera uma água ácida, né? E essa água ácida é um material capaz de fazer aí essa hidrólise, né? Ela vai desmontar esse material, esse mineral primário, né? E aí vai levar à formação desse ferro, desse alumínio, que não vai ser lixiviado, mas por outro lado você vai ter ali potássio, magnésio, sódio, cálcio sendo levado para profundidades mais baixas. E aí a gente então tem um perfil bem clássico, né? Onde na superfície, né, a gente vai ter esse argilo mineral caulinítico, que aqui já da mecânica dos solos, do ponto de vista de estruturas dos solos, né? Na parte micro, a gente tem um material que é de estrutura 1 para 1, isso significa que o material é extremamente estável, né? Diferente de um material do tipo 2 para 1. No tipo 2 para 1, a água ela é capaz de entrar entre as ligações de sílica e alumínio, e aí esse material pode sofrer expansão quando a água entra e quando a água sai, esse material pode sofrer contração. Mas esses materiais do tipo 2 para 1 vão ser formados logo abaixo dessa camada laterítica principal, ou dessa camada de solo tropical ali, que não necessariamente laterizou ainda, mas que está rica em material 1 para 1. Na parte de baixo, né, onde vai se formar aquele solo saprolítico, é onde que vai ser solubilizado esses elementos de cálcio, potássio, magnésio, e eles tendem a formar uma estrutura do tipo 2 para 1. Né? Então, ali naquela zona de transição, o material, em termos de tamanho, ele vai estar ali no tamanho de um silt a um tamanho de areia. Então, o que acontece? Quanto menor é a partícula, mais próximo de argila ela está. Então, quanto mais próximo da superfície externa, mais intemperizado o material está, mais transformado ele está, mais diminuído ele está, argiloso. Então, ali a gente vai ter argilas citosas, argilas arenosas, que vai depender do grau de evolução do material. Na camada mais abaixo, onde solubilizou esse potássio, esse sódio, nós vamos ter esse material saprolítico, que também vai ter um perfil não homogêneo, que à medida que vai aprofundando, você vai chegando próximo da rocha. Então, essa camada ali, né, você vai encontrar ali materiais mais do ponto de vista silto-arenoso, silto-argiloso, até encontrar um material mais grosseiro, granular. Então, esse material mais siltoso tende a ser um material geralmente de cor rosa, né, nas condições de campo, que é um material extremamente instável, justamente por ser formado dessa estrutura 2 para 1. E ainda, essa formação caulinítica hidratada com óxido de ferro e óxido de alumínio está muito relacionado à porcentagem de argila no solo, conforme esse gráfico que a gente vê, e também em função da pluviosidade. Né? Observe que a gente pode ter formação de esmectita, caulinita, os óxidos de ferro e óxido de alumínio, e isso está muito relacionado à intensidade pluviométrica e à porcentagem de argila presente no solo.
Então, nessa estrutura do tipo 1 para 1, né, a gente vai ter ali um tetaedro de sílica e um octaedro de alumínio ou ferro hidratado aqui. E aí está um perfil, né, muito característico desse material. A gente tem ali um horizonte A mais orgânico, o horizonte B laterizado, o horizonte C que vai fazer uma transição de solo até chegar na rocha, onde a gente vai encontrar esse material saprolítico. Então, esse material laterítico, né, quando a gente dá um zoom nele lá fazendo microscopia, parece ali uma pipoca, né, caramelizada. Na verdade, aqui tem um monte de partículas, né, argilosas. Lembrando que a partícula argilosa ela tem diâmetro inferior a 0,002 milímetros, né? Então, quando ela se aglomera, ela forma um conglomeradozinho, né, uma aglomeração, e essa aglomeração, quando ela é solicitada por tensões externas, ela vai movimentar uma em relação à outra, daí vai surgir o atrito e a coesão na dificuldade desse conglomerado se movimentar. Se a gente observar esse perfil aqui, né, a gente tem essa camada bem formada, laterizada, lembrando, né, láter, tijolo, entijolamento, e a gente observa aqui que o material é extremamente estável, né? Então, quando fez o corte desse talude, se expôs aqui o solo saprolítico, que é um solo tropical mais jovem, né? Aqui está um solo mais maduro, mas ele aqui, em função daqueles elementos que foram lixiviados e solubilizados nessa camada, tendem a ser mais erodíveis, né? E essa camada de solo laterítico, em função dessa lixiviação que leva esses elementos químicos para baixo, fica uma camada bem porosa, tá? Então aqui começa a ter algumas coisas que não faz sentido. Como assim? O material é argiloso, mas apresenta alta permeabilidade? O material é argiloso, mas apresenta ângulo de atrito? Isso vai de contra ao que a gente estuda nos livros quando a gente fala aí de solos de clima temperado. E aí, então, em função da importância desses materiais, né, Nogama e Willibor, como eu estava comentando, verificaram que aqueles sistemas de classificações tradicionais, né, da TRB, ou o Sistema Unificado de Classificação dos Solos, né, voltados aí para o estudo do material em função da sua plasticidade e granulometria, não consegue avaliar esses materiais, visto que esse material ele tem que ser avaliado do ponto de vista de comportamento mecânico e não do ponto de vista de plasticidade e granulometria. Porque se a gente verifica o solo laterítico, argila, granulometria, argila, então o que a gente vai esperar? Vai esperar um comportamento de argila. E aí, como que ele se comporta mecanicamente? Muitas das vezes com material granular arenoso. Então, Nogama e Willibor desenvolveram uma metodologia de classificar esse solo em termos de comportamento mecânico, tá? E aí, só fazendo aqui um parênteses dentro disso, né? Com o tempo, né, os cátions e as sílicas são removidos, ficando, né, o material da superfície, então, rico em alumínio e ferro, que é onde nós vamos encontrar as nossas minas, né? Então, bauxita, por exemplo, que é o alumínio, é comum lá na Amazônia, em Poços de Caldas aqui em Minas Gerais. O ferro, que hidratado, vai se transformando e aí depois ele vira uma hematita, que é comum aqui no quadrilátero ferrífero ou lá no Pará, em Carajás, são materiais que a gente estuda de modo geral para as nossas barragens, dentro desse ambiente da mineração, bem como também na introdução das cidades, nos taludes e cortes que a gente vai fazer. Então esses materiais que são solubilizados nas camadas mais profundas, né, vão dar origem àquele material mais erodível. Só que às vezes os ensaios de campo também às vezes vão deixar isso aí um pouco assim, não tão claro. Por quê? Se a gente fizer um ensaio, por exemplo, o ensaio de campo mais usual, SPT. Eu vou fazer um ensaio de SPT lá numa parte mais plana, numa parte mais alta, mais elevada. Então eu vou ver na camada superior esse comportamento laterítico, vai ter um SPT relativamente legal. E aí, à medida que eu vou aprofundando, vou chegar lá naquele solo saprolítico, isso também vai se repetir. Porém, quando a gente verifica que, quando a gente faz a exposição daquele solo saprolítico, a gente vê que ele é um material mais instável. E isso não é verdade do ponto de vista do ensaio de SPT. Mas por quê? Aí, muitas vezes, quando a gente vai fazer essa análise, a gente acaba esquecendo que a resistência do material também está relacionada à sua
com as tensões de confinamento, né? Quanto mais profundo o material está, mais confinado está, então ele vai apresentar uma resposta à resistência maior. Então, essa metodologia da classificação usual do solo, né, ela não vai levar em consideração esse processo de aglomeração. E aí, então a metodologia MCT foi primeiramente desenvolvida lá na década de 80, no Nogam-Willibor. Basicamente são dois ensaios, tá? Nós temos o ensaio de mini compactação e o ensaio de perda de massa por imersão. Nos ensaios de mini compactação, a gente vai fazer uma espécie de compactação, como a gente faz compactação no laboratório para método Proctor normal, muito parecido. Só que a diferença é que esse material vai ser mini compactado. Esses corpos de prova têm em torno de 20 milímetros de diâmetro. Em torno de 5 centímetros de diâmetro e 22 centímetros de altura. Um corpinho de prova pequenininho. Ele é compactado de uma maneira um pouco diferente, que o peso do soquete ele corre numa haste. Você vai dar números de golpes sucessivos, seguindo uma série, chamada série de Pearson. Vou dar um golpe, depois eu vou dar 2 golpes, depois eu vou dar 3 golpes. Então, quando eu vou anotando esse processo, eu vou ter números de golpes. Cada golpe promove uma redução de tamanho no corpo de prova. E aí, como gama D é a massa do solo seco daquele corpo de prova dividido pelo volume, e como a massa é constante em todos os corpos de prova, eu vou ter diferentes gamas Ds em função do número de golpes. A energia normal, ela está próxima de 6 golpes, tá? Da metodologia MCT, 6 a 12 golpes ali da metodologia MCT, e dali a gente vai tirar alguns parâmetros, né? A inclinação do ramo seco dessa curva de compactação gerada nesse processo de mini compactação vai nos dar um fator. E também, depois que a gente termina a compactação, e aí ela vai ser terminada quando? Entre esses diferentes números de golpes, o corpo de prova apresentar uma redução inferior a 0,1 milímetro, ou o material sofrer um processo de exudação, ou seja, eu estou compactando, a água escorre dele, ou ainda, quando dentro desse processo nada disso ocorrer, mas eu atingir 256 golpes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar para fora do cilindro de compactação 1 centímetro do corpo de prova, vou colocar esse corpo de prova na horizontal em uma bacia cheia de água, vou esperar 24 horas e aí aquele material que foi extrudado, né, colocado para fora desse cilindro, ele vai cair dentro de uma porcelana, de uma baciazinha interna, e aí a gente vai calcular a massa seca desprendida do material em relação à massa seca inicial. Isso vai ser a perda de massa por imersão. E aí a gente vai então, com esses elementos, fazer alguns cálculos, tirar alguns fatores, vai calcular lá um parâmetro que é chamado E', e com o C' a gente junta isso dentro de um ábaco e consegue classificar o solo. Essa metodologia sofreu muita crítica, até mesmo o pessoal da engenharia rodoviária, por ser um processo extremamente cansativo, trabalhoso, muitos dados para serem tratados, passíveis de gerar erros. E aí, talvez isso não teve tanta aceitabilidade, mas é uma metodologia muito importante. Entretanto, com a evolução, hoje já se tem o método da pastilha. Estou falando algumas metodologias, tá? Então, dentro da metodologia MCT, que foi desenvolvida pelo Nogam-Willibor, tem vários outros ensaios, né? Mas eu estou pegando esses principais. Então, o ensaio de pastilha, que é muito simples e rápido de fazer, a gente vai pegar um anelzinho, vai fazer uma pasta com o solo, colocando água, e a gente vai medir a contração que esse material dentro desse anel sofre quando ele é seco, e a partir daí a gente consegue estimar lá a classificação do solo, e aí a gente vai dizer se esse solo tem um comportamento laterítico ou não. E aí ele pode ser uma argila laterítica, um silt laterítica, uma areia laterítica, ou uma argila não laterítica, um silt não laterítico, uma areia não laterítica. Observe aqui, a metodologia visa verificar se o material comporta como material laterítico. E aí eu vou trazer então agora, para fechar, né, algum comportamento da mecânica dos solos clássica. Quando a gente faz lá, por exemplo, um trexial com drenagem, um ensaio com drenagem, a gente pode ter um material, né, se ele é uma argila normalmente adensada, então geralmente ela não vai apresentar pico na curva de tensão cisalhante versus deformação axial, né? E ela tende a sofrer um processo de compressão, como o gráfico de baixo. Agora, se o material ele é
pré-adensado, a curva de cisalhamento ela apresenta um pico e o material vai sofrer ali uma expansão. Tá? Esse é o comportamento que a gente estuda. Quando a gente não deixa drenar, o comportamento é semelhante, né? Então a gente vai ter lá um comportamento de argila normalmente adensada sem pico, com pico no ponto de vista de material pré-adensado. Argila normalmente adensada, né? A gente vai avaliar ela quando a gente não tem drenagem através do gráfico de poro-pressão vezes deformação axial, e a gente vai observar esse comportamento. Então, se a gente pega um solo laterítico argiloso e tenta visualizar esse comportamento clássico dos livros, a gente não vai encontrar isso. Né? Esse processo, né, que está relacionado aí à variação do índice de vazios em função da tensão efetiva, né, e consequentemente também a gente tem esse processo em função da tensão cisalhante, em função dessa tensão efetiva normal aplicada, a gente não observa esse mesmo comportamento, né, no material. Então, quando a gente vai fazer a análise, né, do material, às vezes o material ele vai ter ali, geralmente, um intercepto coesivo e um baixo ângulo de atrito, ou às vezes ele vai ser um material que não vai ter coesão, né, e um atrito mais proeminente. Isso vai estar relacionado aí, então, ao histórico de tensões, né? Se ele é pré-adensado, normalmente densado. Essa é a visão clássica para materiais argilosos. Só que, quando a gente vai avaliar, né, o material, então a gente verifica lá aquele comportamento clássico dos livros, né? A gente tem ali um limite bem fácil de visualizar entre o comportamento pré-adensado e normalmente adensado. Então, quando a gente vai para os nossos materiais e a gente vai ver essa literatura, o que ela vai falar? Que solos parcialmente saturados... Desculpa, perdi aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Aí, pode deixar aí. Bom, e aí então, galera, quando a gente vai falar sobre solos argilosos residuais, né, principalmente os lateríticos, aquele processo de formação que a gente chamou bastante atenção dele, ele causa perda de minerais, uma redução de rigidez, um alívio de tensões no começo desse processo. E aí, a camada superior laterizada, quando ela se enriquece e ela endurece devido a essa laterização, deixa de ser importante, mesmo que o material seja argiloso, esse histórico de tensão, tá? Então, a gente vai verificar que o que vai mais estar relacionado com o comportamento desses solos residuais é mais essa química envolvida na cimentação dos grãos. E esse processo de solicitação por cisalhamento, quando ele vence essa resistência de ligação cimentante, o comportamento, então, é diferente do que traz os livros clássicos. Então, quando a gente verifica o gráfico, é importante a gente verificar, né, que o mais importante nesse material é a gente entender onde ocorre a quebra da cimentação. Né? Se a gente verificar o material e a gente olhasse esse gráfico aqui, como a gente apresentou anteriormente, a gente ia pensar que a tensão de pré-adensamento estaria nesse ponto, só que ela está para trás. Esse ponto, na verdade, é justamente quando a gente tem o processo de destruição da cimentação, e isso às vezes leva a uma má interpretação do material. E aí, quando a gente fala de parâmetros para utilizar em projetos, né, na maioria das vezes, às vezes por limitações financeiras, etc., a gente acaba usando também ensaios de campo, né, e não só de laboratório, e aí a gente se vê na necessidade de fazer o que a gente chama de parametrização, que é pegar o resultado de um ensaio de campo e transformar esse resultado de ensaio de campo, por exemplo, o índice de NSPT, em coesão e ângulo de atrito. Só que, quando a gente faz isso baseado na mecânica dos solos clássica, né, a gente verifica o seguinte: antes da gente correlacionar,
geralmente o que a gente vai fazer é verificar qual é a condição que a obra vai ser instalada, para a gente avaliar se a gente vai estar trabalhando em termos de tensões totais, em termos de tensões efetivas, ou em uma condição intermediária. Na condição de tensão total, né, onde a gente aplica aí, na maioria das vezes, né, o modelo de Mohr-Coulomb, onde a tensão cisalhante é igual a coesão, mais uma normal vezes a tangente do ângulo de atrito, a gente verifica que as tensões totais irão surgir quando não se dispor de condições satisfatórias de drenagem. E a água ela é responsável por receber uma parcela dessa carga e ela vai retornar isso como poropressão. Se o solo estiver saturado, né, mas a velocidade de aplicação da carga for tal que for capaz de dissipar esse processo de dissipação, aí a gente pode trabalhar com tensões efetivas. Quando isso não é possível, a gente trabalha com tensões totais. E aí, né, de modo geral, os solos na natureza, solos tropicais, na maioria das vezes eles vão estar parcialmente saturados. Vão estar numa condição que muitas das vezes não é aquela que a literatura traz para uma condição não drenada ou uma condição totalmente drenada. E aí, na maioria das vezes, o que a gente acaba adotando numa condição drenada é uma coesão próximo de zero, um ângulo de atrito maior, e numa condição não drenada saturada, ângulo de atrito igual a zero, coesão maior que zero. E como eu falei para vocês, isso não é verdade do ponto de vista dos solos tropicais, né? Então, uma proposição do de Cranber-Berian, né, ele estudou isso, né, e aí ele diz o seguinte, que as argilas tropicais residuais, né, e no caso também das residuais lateríticas, quando não estão nas condições saturadas, que é a condição da grande maioria dos taludes da nossa região, às vezes um talude jusante de uma barragem, condição drenada e não drenada se aproximam muito. Né? E aí você tem coesão total próximo da coesão efetiva, ângulo de atrito total próximo do ângulo de atrito efetivo. E é um material que apresenta os dois elementos de resistência. Né? É um material coesivo friccional. Bom, eu queria chamar a atenção, né? Obviamente aqui a gente não vai conseguir abranger toda a metodologia, tudo que se tem para estudar de solo tropical. O objetivo mais é perturbar a mente de vocês, para que a gente possa, né, justamente avançar nesses estudos e toda vez que se deparar com um solo tropical, ficar aí mais atento. Recentemente, né, eu participei de uma consultoria para uma obra de pavimentação, uma obra rodoviária do DENIT, onde vai ser construído grandes aterros. E aí o que foi verificado? Uma parte do material, né, onde vai cair uma parte do aterro, ela vai dar justamente em cima do material tropical. E aí a equipe de engenharia ficou bastante sem saber como avaliar aí os recalques, as deformações que teriam esse material, justamente porque o comportamento desse material, do ponto de vista dos ensaios realizados, não condiz com aquilo que eles verificam em campo, com o que está acontecendo. E é justamente por toda essa história aí que a gente está trazendo para vocês. Muito obrigado.